Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Fórum Democrático realiza 7 plenárias no primeiro semestre do ano. Primeiros casos de greening no Rio Grande do Sul acendem alerta para os citricultores. E você vai ver ainda. Comissão de Educação apresenta balanço das atividades. No primeiro semestre, o Fórum Democrático, ligado à presidência da Assembleia Legislativa, promoveu seminários em diferentes municípios do estado para debater o desenvolvimento regional. O Parlamento Gaúcho promoveu debates em 7 cidades do Rio Grande do Sul. Cada uma delas representava uma região funcional. A plenária mais recente foi a de Caxias do Sul, mas o evento também passou por outros municípios, como Uruguaiana, Santa Rosa, Santa Maria, Lajeado, Capão da Canoa e Pelotas. No Fórum Democrático, a Assembleia Legislativa atua como uma mediadora entre a população e o poder público. Os coredes representam os municípios, falando sobre as potencialidades e desafios de cada região. Os coredes são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, formados por lideranças da sociedade civil e representantes do governo. Estes componentes, eles são previstos nos estatutos dos coredes e eles vêm para uma discussão, o que pode se construir a partir da demanda de cada município. Então o CORED ele serve como um conselheiro nesse processo. Foram realizadas 7 plenárias no primeiro semestre de 2026. Em Uruguaiana, um dos temas mais debatidos foi o projeto do Hospital Universitário do Pampa. Ele será 100% SUS e irá reduzir o tempo e o gasto do deslocamento de pacientes da região, além de ações relacionadas ao transporte, infraestrutura e agronegócio. Como a questão da duplicação da BR-290, que é importantíssima para todos os nossos municípios da região da Campanha, uma região caracterizada pela sazonalidade hídrica, e nós temos uma grande dificuldade com relação à implementação de políticas públicas voltadas para a questão da reservação de água, para a questão da irrigação, que é fundamental para as atividades que são a base da nossa economia na Campanha, que são fundamentalmente a agricultura e a pecuária. Em Santa Maria, a sede do fórum foi a Vila Belga, conhecida pela arquitetura charmosa e importância histórica. O local faz parte de uma série de projetos voltados à potencialização do turismo na região. O avanço do segmento foi um dos temas debatidos no fórum. Transporte e logística, autonomia dos municípios e reforma tributária também estiveram na pauta. Praticamente tudo que vai para Rio Grande passa pela nossa região. Passa por Cruz Alta, passa por Ibirubá, passa por Tapera, passa por Nome Toque, e nós precisamos sim que nós tenhamos o olhar do governo do estado para que consiga fazer com que as RS e as VRS nossas tenham investimento do estado e que o governo federal faça a sua parte com relação a principalmente a nossa BR agora a 158. Os municípios cada vez mais precisam de autonomia, autonomia financeira, administrativa, política, mas especialmente financeira. E com essa autonomia, e principalmente financeira, nós podemos utilizar recursos, a transferências de recursos diretamente para os municípios. E os municípios podem fazer exatamente aquilo que eles mais necessitam e que precisam. Eu trabalho na UERGS, que é a Universidade do Estado, que tem um projeto de extensão voltado a essa demanda do turismo rural, e tem várias outras cidades da região do Jacuí Centro que exploram economicamente esse viés do turismo, que é o turismo rural, o turismo de propriedades rurais e o turismo do interior. Já em Caxias do Sul, o debate contou com a participação do engenheiro e pesquisador da Embrapa, que detalhou os desafios que as mudanças climáticas trazem para o agronegócio e para o estado como um todo. O profissional destacou o impacto das chuvas nas encostas. A água que cai naquele local, nós temos que reter o máximo possível nesse local. Porque, só para dar um exemplo, 10 milímetros de chuva que cai em toda a bacia de captação do Guaíba aumenta 1,7 metros lá em Porto Alegre. E essa água, então, tem que ser retida aqui. Toda grande mudança começa com o essencial.
O presidente da Agergs apresentou um dos painéis na Universidade de Caxias do Sul. Marcelo Spilk tratou sobre a garantia de serviços básicos à população, como água e esgoto, e como o acesso a esses direitos contribui para a transição energética. O caso do gás é um energético de transição, né? É um energético fóssil, com um recurso finito, e que enquanto a gente trabalha nessa transição energética, tem uma atuação muito importante, que é justamente sair daquele combustível fóssil como diesel, gasolina e passar por uma matriz que vai se tornando cada vez mais sustentável. Para o segundo semestre deste ano, estão previstos ainda mais 2 encontros promovidos pelo Fórum Democrático, um em Passo Fundo e outro em Porto Alegre. Ao longo deste período, antes do recesso parlamentar, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia desenvolveu um conjunto de atividades voltadas à análise de projetos, à realização de debates e ao acompanhamento de matérias de sua competência. De fevereiro a julho de 2026, a Comissão de Educação aprovou 21 pareceres a projetos de lei. Votou de forma conclusiva 22 matérias e foi favorável a 13 requerimentos de audiências públicas e ao relatório da subcomissão, que tratou da reprovação escolar. No primeiro semestre desse ano, a comissão realizou 18 reuniões ordinárias e promoveu debates sobre 18 temas no espaço de assuntos gerais. Entre as pautas estiveram a situação da Associação Cultural Casa da Praça, a mobilização pela construção de uma escola na comunidade Embratel, a reivindicação por uma escola de ensino médio na Vila Cruzeiro, os desafios enfrentados pela Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, o atendimento oferecido por instituições a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e as políticas nacional e estadual de cultura viva no Rio Grande do Sul. Nós somos uma política que ela vem se tornando uma política transversal, né, que ela quer abarcar todas as esferas políticas, né, municipal, estadual e nacional, mas, sobretudo, nós somos uma política horizontal, porque nós acontecemos no território municipal, onde estão todos os nossos cidadãos, né, onde lá onde se exerce a cidadania cultural de fato. E nós precisamos organizar o nosso Estado brasileiro para que ele possa atender às nossas necessidades. Além das reuniões, a comissão promoveu 6 audiências públicas no primeiro semestre. Uma delas foi realizada fora do Palácio Farroupilha, no município de Gravataí. Entre os assuntos debatidos, esteve a inclusão de estudantes com deficiência na rede estadual de ensino, tema que mobilizou educadores, especialistas e famílias. Porque o meu filho ele tem questões de sociabilidade, ele é um menino inteligente, ele quer aprender, ele sabe que é autista, então por isso já ele sabe que é autista, sabe que é diferente e ele se sente ansioso porque ele não aprende da forma como os outros aprendem, enfim. Então eu achei por bem deixar ele nessa escola, próximo de casa, da comunidade onde todo mundo conhece ele, para ele sociabilizar, continuar com aqueles colegas. Se o Estado não tem até hoje uma política real, terão que ser feitas políticas públicas para isso, porque nós, mães de crianças autistas ou deficientes, enfim, nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Nossos filhos, eles têm capacidade sim de aprender e eles serão futuros para a sociedade, eles são pessoas que eles vão trabalhar também, eles vão agregar para a sociedade como um todo. Então é isso, investimento na questão da inclusão na rede pública. Outra audiência tratou do fortalecimento das escolas técnicas agrícolas. Entre as demandas apresentadas estavam a ampliação de recursos para as escolas, a valorização dos profissionais da educação técnica e o fortalecimento da Superintendência de Educação Profissional. Também foram discutidas alternativas para ampliar a autonomia das instituições e facilitar parcerias com a iniciativa privada. A busca intensiva de parcerias público-privadas, que eu acho que tem empresas muito grandes nos setores do agro hoje que precisam de profissionais competentes e capazes, e isso pode agregar positivamente essa parceria público-privada de empresas do agro, tanto agricultura quanto pecuária, né?
a ajudar esses alunos a ter um melhor conhecimento e a chegarem com um bom embasamento fora quando saírem para a parte profissional. A comissão também debateu as parcerias público-privadas na educação, a valorização dos supervisores escolares e a nomeação dos aprovados em concurso público da área da cultura. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira o lançamento do Compromisso pela Democracia e Integridade para as eleições gerais de 2026. Maurici Filho acompanhou o ato. A solenidade ocorreu no plenário histórico do TRE no centro de Porto Alegre. Após a assinatura do compromisso, a presidente do tribunal, desembargadora Maria de Lourdes Galvão, falou sobre o desafio de controlar o uso da inteligência artificial nas eleições. As eleições de 2026 apresentam desafios inéditos. A inteligência artificial amplia extraordinariamente as possibilidades de comunicação política, mas toda tecnologia carrega consigo uma responsabilidade proporcional ao seu poder. Quando utilizada com transparência e respeito às regras eleitorais, ela fortalece a circulação de informações e amplia o debate político. Quando empregada para fabricar realidades artificiais, difundir conteúdos enganosos ou comprometer a liberdade de escolha do eleitor, transforma-se em fator de erosão da confiança pública. Por isso, a inovação tecnológica somente será bem-vinda quando estiver a serviço da verdade, da ética e da integridade do processo eleitoral. Além de lideranças de partidos políticos gaúchos e do próprio Tribunal Regional Eleitoral, o evento reuniu representantes do Ministério Público Eleitoral e da OAB do Rio Grande do Sul. O acordo firmado entre as entidades é uma medida pela segurança do processo eleitoral. Esse é um termo colaborativo que foi construído a muitas mãos. O Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Ministério Público, a OAB, enfim, são muitas mãos para construir um instrumento que vai trazer para a sociedade gaúcha algumas coparticipações e algumas influências importantes para que esse processo realmente respeite a Constituição Federal, para que a inteligência artificial tenha um uso ético e que nós possamos, na medida do possível, fazer com que essa integração do direito com as novas realidades não se sobreponha ao Estado democrático de direito e à legitimação das nossas eleições. Entre as questões que visam garantir a equidade do processo democrático, o procurador regional eleitoral do Ministério Público Estadual, Cláudio Dutra Fontella, afirmou que, neste momento, a principal preocupação é com relação às práticas de propaganda eleitoral. Justamente, o que a gente almeja é uma equidade de armas, uma paridade de armas, e nesse momento, que não iniciaram as campanhas ainda, é a propaganda antecipada. Propaganda antecipada, propaganda extemporânea é uma coisa que viola bastante e mexe com a integridade e a lisura do pleito. Então, nesse momento é o que mais está voltado ao Ministério Público nesse atual cenário, no momento do atual cenário do ano eleitoral. O secretário judiciário do TRE-RS, Rogério de Vargas, destacou os principais pontos do termo de compromisso assinado. A importância desse evento é que os temas que serão tratados, o termo de compromisso pela democracia, que aqui será assinado por todos os participantes do processo eleitoral, OAB, Ministério Público e a Justiça Eleitoral, são temas caros no sentido que eles visam buscar a integridade do processo eleitoral, a transparência, a legitimidade. E também a gente, por meio desse termo, busca incentivar determinados pontos da legislação que são muito importantes: o combate ao assédio eleitoral, a desinformação, o uso da inteligência artificial. E nós aqui ficamos muito satisfeitos que os partidos foram sensíveis e são partícipes desse evento. E você vai ver depois do intervalo o combate ao greening no Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda uma caminhada para conhecer a história, as lendas e os mistérios que fazem parte do imaginário de Porto Alegre. Nós já voltamos.
Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Uma doença que ataca as frutas cítricas e está entre as mais graves do mundo foi identificada em pomares do Rio Grande do Sul. O fato acendeu um alerta para os citricultores gaúchos. O greening dos citros, ou Huanglongbing, é uma doença que ainda não tem cura e pode causar perdas gigantescas na produção. Por estes motivos, é considerada a praga mais devastadora de frutas cítricas em todo o mundo. Essa doença, o greening, também chamado de Huanglongbing, também chamado de HLB, ele é causado por uma bactéria do gênero Candidatus liberobacter, né? E transmitido por um psilídeo, um inseto, a Diaphorina citri. Essa doença, ela entrou no Brasil e na Flórida praticamente no mesmo ano, em 2004. E desde 2004 a gente vem acompanhando os estudos, tanto nos Estados Unidos quanto no estado de São Paulo. E levou 22 anos para chegar aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro foco, e a Secretaria da Agricultura está trabalhando efetivamente para que esse foco seja neutralizado e não haja disseminação da doença. O greening está presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além da Argentina e, mais recentemente, no Uruguai. Os primeiros casos da doença no Rio Grande do Sul foram confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no dia 8 de junho no município de Palmitinho. Durante entrevista ao Agro RS em Foco, o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da SEAP, Ricardo Felicetti, disse por que o problema é grave, mas frisou que seus prejuízos são estritamente comerciais. Importante destacar que não há risco para a saúde humana, nem para outras plantas. Importante. Né? Mas que pela questão comercial justamente inviabiliza em territórios onde a doença já se estabeleceu, há grandes prejuízos. Nós podemos citar aí os maiores territórios produtores de citros, que é São Paulo, que vem penando bastante em função da presença do greening, por causa da dificuldade do manejo, da dificuldade de impedir a infecção dos pomares e também da dificuldade do controle do inseto vetor, ela é transmitida por um inseto. Seguir as regras da SEAP para a produção e o transporte de mudas é fundamental para evitar a disseminação do greening no estado. Como regras para a produção de mudas, essas mudas têm que estar em viveiros telados, com tela, a gente chama tela antiafídica, que são telas bem diminutas para não passar justamente o inseto vetor, né, junto das mudas. E a outra regra é a distância de pomares, pelo menos 200 metros, na distância de outros pomares que pode ser foco de uma contaminação. Para ingresso dessas mudas aqui no estado do Rio Grande do Sul ou para transitar qualquer outra unidade da federação, são exigidos os termos de conformidade, que é emitido por um responsável técnico, a inscrição no RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, e também a permissão de trânsito, que são documentos que avaliam a condição fitossanitária, atestam conforme laudos laboratoriais, dependendo da exigência, e aí atestam justamente que a planta está em condições de ser utilizada, né? O pesquisador da Embrapa Clima Temperado apontou quais são os sinais que podem indicar ao produtor a presença de greening no pomar. Os principais sintomas são manchas amarelas irregulares e assimétricas nas folhas. Os ramos também ficam com as folhas todas. Os frutos deformados, pequenos e com maturação irregular. A outra questão, mesmo o produtor familiar, ele é muito profissional. Ele conhece bem os insetos, né? E ele pode utilizar armadilhas, né? Essas armadilhas vão prender os insetos e ele vai conseguir fazer a identificação.
A simples presença do psilídeo não significa que as plantas estão contaminadas. O próprio psilídeo pode não estar contaminado. Perfeito. Ele só se contamina quando ele se alimenta de uma planta doente. E as informações detalhadas sobre o greening dos citros você confere na próxima edição do AgroRS em Foco. O programa vai ao ar pela TV Assembleia no próximo sábado, ao 12h30. Porto Alegre é uma cidade com uma rica história. E alguns eventos que ocorreram aqui até hoje mexem com a imaginação das pessoas. Quem quiser conhecer a Porto Alegre mal assombrada vai gostar desta caminhada. A Casa Mal Assombrada de Júlio de Castilhos, os crimes da Rua do Arvoredo, o Castelinho do Alto da Bronze. O terror tem se tornado um produto turístico que atrai cada vez mais pessoas para um passeio aqui no centro de Porto Alegre. O Porto Alegre Mal Assombrada é uma caminhada pelo passado sombrio e macabro da capital. Fundada por André em 2019, o passeio começa no viaduto Otávio Rocha e tem formato de contação de histórias. Desde 2011 eu fazia isso aqui com um grupo fechado, pessoas que estudavam esoterismo, ocultismo da cidade. E mas será que a galera vai querer ver isso, né? A gente botou no extinto Facebook lá primeiro nome, depois eu mudo, eu pensei, né? Porto Alegre Mal Assombrada. Era para 5 pessoas, em 20 minutos tinha 1.800 pessoas. Cancelei o evento, não sabia o que ia fazer, né? A galera, eu quero ir, mas aqui é onde? Nem eu sei que vai ser. Bom, dividimos em turmas e hoje é isso que tu tá vendo, né? E depois de sair do viaduto, a gente vem caminhando até chegar ao primeiro local, a casa de Júlio de Castilhos. Mas calma, que esse é recém o primeiro ponto da noite. No total, o tour passa por 7 pontos escolhidos pelas cartas do tarô, todos marcados por uma história macabra da capital. A gente passa por lugar escolhido pelo tarô. Os 7 pontos que a gente vai passar agora, eu tirei no tarô exatamente. Meu avô é um alquimista que fazia esse mapeamento dessas histórias. E aí eu marquei exatamente os pontos que são sagrados. E aí isso vai traçando uma linha de narrativa que a gente entende no final porque esses pontos. E é claro que um dos pontos que não poderia ficar de fora é a Rua do Arvoredo. Quer dizer, a Rua Fernando Machado, cenário de um dos crimes mais conhecidos pelos gaúchos, a linguiça de carne humana. E por que tu acha que é um grande sucesso essa caminhada? Por causa do mistério. E o Porto Alegrense é gótico, né? Mas inacreditavelmente o Porto Alegrense foi o último a começar a vir, né? A gente está em 2026 agora, acho que nos últimos 3 anos que começou a vir a galera de Porto Alegre. A caminhada acontece 2 vezes por mês, sempre no penúltimo final de semana. Também é oferecida uma versão infantil e adolescente do mesmo tour, mas em outros dias. Nessa caminhada, o roteiro é adaptado para o público mais jovem. E quem escuta o nome Porto Alegre Mal Assombrada pode até se assustar, mas o objetivo é não deixar ninguém desconfortável, já que a caminhada toca em temas bem sensíveis. Quando a gente fala, por exemplo, da Maria Degolada, não é uma lenda, é um caso de feminicídio. Isso está no nosso dia a dia. Se a gente não olhar para essas histórias de uma forma muito mais gentil e não de terror e não de assustar as pessoas, que é uma coisa completamente contra assustar as pessoas, a gente começa a entender o nosso aspecto humano, né? E é para isso que serve o Porto Alegre Mal Assombrado. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. E a gente volta na próxima edição. Até lá.